Vi muito bem a fala do Flávio Dino, que foi muito feliz na sua colocação. Aliás, ele é juiz dos melhores que o Brasil tem, juiz federal de carreira, um homem de uma profunda visão, também colega advogado. E eu vi a fala do governador do Amazonas, que foi extremamente feliz, bem como o Helder Barbalho também. Foram extremamente felizes, trazendo a questão do ser humano na questão. A minha pergunta, dirigida ao Flávio Dino, ao Dom Marcelo e ao Bispo, que é sinodal, é uma questão fulcral que nós estamos vivendo no Brasil hoje. O Brasil tem 60% do território amazônico. Parte do governo, de setores brasileiros, e aqui está representando o governo brasileiro, mas entende, de que o Papa Francisco, quando chama a encíclica Laudato Si, convoca ao sínodo, que de alguma forma isso seria uma internacionalização, ou seja, da Amazônia, ou seja, uma quebra da nossa soberania. E eu gostaria claramente de deixar, já que nós temos a ausência de 5 governadores da Amazônia aqui nesse momento, né, talvez até por causa dessa divisão brasileira nesse momento, se de fato existe alguma questão da Igreja Católica nesse sínodo tão importante, de alguma forma mexer com a soberania, não só do Brasil, mas dos outros 8 países também, que se chama Colômbia, Suriname, Guiana Francesa, ou se isso aí é apenas uma preocupação exagerada do governo brasileiro, do governo federal, de que nós estamos aqui quebrando a soberania, ou seja, de que a Igreja Católica quer que a Amazônia seja apenas um território verde, uma ONG verde, e isso aqui vai quebrar a soberania do Brasil. Isso está dentro da nossa tese do livro Amazônia, o Sétimo Continente. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, obrigado. Dirigiu para... Para o Dom Flávio Dino, para o Monsenhor, né, que é a autoridade papal, né? Dom Flávio Dino, né? Doutor Flávio Dino. E o bispo, né? É quase um dom, né? Eu fui juiz federal do Poder Judiciário, fui deputado Poder Legislativo, governador Poder Executivo, 3 poderes, agora um 4º honorífico, né? Ao ser chamado de Dom Flávio. Mas, Dom Sebastião, perdoe esse pecador. Viu? Eu quero agradecer a pergunta e, muito brevemente, responder que não há incompatibilidade entre soberania e reconhecimento prático do que é óbvio. A Amazônia é internacional. Tanto é que nós estamos aqui no Vaticano, com representantes de vários países, da Colômbia, do Peru, do Brasil. Então, a Amazônia não é apenas brasileira. É claro que... E ela tem interesse mundial, tem alcance mundial, porque se houvesse essa absolutização, como eu disse, farisaica, para quem, como eu, católico, conhece as Sagradas Escrituras, sabe que os fariseus defendiam teses que, na verdade, escondiam a sua hipocrisia, muitas vezes. Então, nós temos que ter sinceridade no tratamento das questões e seriedade. A soberania não é o escudo para o descumprimento de obrigações do direito brasileiro, porque é importante lembrar, quando nós falamos de tratados internacionais, nós estamos falando de normas brasileiras, normas nacionais, uma vez que foram subscritas pelo governo e aprovadas pelo Congresso Nacional. Ou seja, o Brasil ser cobrado por um tratado ou uma convenção, do qual é signatário, nada agride a nossa soberania, uma vez que o Brasil, ao aderir, incorporou ao seu próprio direito o cumprimento dessas metas. Então, é muito importante nós afirmarmos que o negacionismo climático nada mais é do que uma ideologia para cobertar uma política, infelizmente, equivocada, de etnocídio, de destruição do meio ambiente e de entrega das riquezas nacionais. Nós acabamos, Dom Sebastião, falando sobre a exploração de terras indígenas. O intuito acaba sendo, na verdade, promover uma espécie de vale-tudo nos territórios protegidos. E isto implica, na verdade, aí sim,
na violação dos interesses brasileiros. Então, é importante discernir quem, de fato, possui a legitimidade para falar em soberania. Eu, particularmente, acho que, muito respeitosamente, defender a Amazônia, defender os povos tradicionais, é, aí sim, de verdade, defender a soberania nacional. Obrigado, Flávio Dino. Monsenhor, fazer alguma consideração? Quiero decir que la palabra soberanía aparece una sola vez en el documento del sínodo y dice así: la Iglesia debe ayudar a preservar y mantener los conocimientos y las innovaciones y la práctica de las poblaciones, respetando la soberanía de los países y sus leyes que reglamentan el acceso a los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado. Ok. Obrigado. Ministro Fábio Mendes. Embaixador, perdão. Já estou tocando aqui. Embaixador Fábio Mendes. Depois Sirquis. Obrigado, governador. Obrigado. Eu acho que exemplos, assim, nesse caso que nós estamos tratando da Amazônia, são que ilustram muito, né, a situação que nós enfrentamos. E eu, como fui engenheiro, gosto muito de números, né? Eu acho que os números ajudam a fortalecer os exemplos. Então, eu queria apenas citar rapidamente, enfim, que foi falado aqui nas queimadas e nas ações feitas, né? Isso são números ainda do final de setembro, né? O governo enviou mais de 7.000 profissionais para a região, né? No final de setembro, já havia uma redução tão grande que esse mês de setembro foi o mês com menos queimadas em mais de 15 anos registradas naquela região. Então, alguns números muito rapidamente, nem citarei todos, não é? Foram combatidos mais de 500 focos, houve 143 ataques aéreos a incêndios, houve apreensão de mais de 8.000 metros cúbicos de madeira comerciada ilegalmente. Foram lavrados 90 termos de infração, representando 20 milhões de reais de multas. Houve apreensão de 16 caminhões de carretas, 3 jangadas e uma embarcação que trafegavam com madeira ilegal. Apreensão de armas, apreensão de mais de 30 tratores de motosserras utilizados no desmatamento, interdição de 4 madeireiras ilegais dentro da área indígena do Alto Turiaçu, destruição de 10 acampamentos e 8 pontes clandestinas, a apreensão de 4 motobombas, detenção de mais de 20 pessoas, inspeção de 6 aeronaves, de um aeródromo e 367 veículos. Enfim, paro por aqui porque são muitos números, né? Apenas para comentar que um dos grandes... Eu acho que essa questão que nós estamos debatendo tem 2 frentes. Uma frente, que todos os nossos governadores enfatizaram muito, eu também tinha comentado no meu discurso, é encontrar os meios, as fórmulas do desenvolvimento sustentável nessa região, né? Algumas já existem, alguns modelos, como se citou aqui, do Pirarucu, de várias práticas, né? Outras têm de ser ainda mais estudadas, têm de ser desenvolvidas, debatidas com grupos, com cientistas, acadêmicos, com o governo, enfim, com todos, né? A outra frente é justamente combater todo tipo de atividade ilegal. E o governo atual do presidente Bolsonaro está muito empenhado nessa área. E dou aqui outro número importante. Em 2004, foram desmatados 27.000 quilômetros quadrados da região amazônica brasileira. Em 2018, esse número se reduziu para 7.500, uma redução de 72%, ou seja, uma redução muito, muito significativa, não é? E essas práticas ilegais, dentro desses 7.000 quilômetros quadrados, a maioria são práticas ilegais, mas mais de 70%, para citar outro número importante, ocorre fora das propriedades rurais, do agronegócio, né? Em terras públicas, em terras dominiais, né? São atividades de gado, atividades de roubo, inclusive, de gado, de madeireiras, não é? Então, o grande trabalho nessa frente é combater essas atividades. E o governo está totalmente engajado
para fazer isso. E eu acho que é importante citar também, inclusive que se falou todas essas populações ribeirinhas, isoladas, não é? O governo federal mantém na região amazônica 30 mil homens do Exército, homens e mulheres, né? Cada vez aumentando mais, inclusive, o contingente de mulheres. As 3 forças armadas reunidas têm 50 mil profissionais qualificados naquela região. E não é só, nossos governadores sabem muito bem disso, não é só para manter a segurança, não. Esse pessoal percorre a região amazônica incessantemente, fornecendo um auxílio médico, hospitalar, que é indispensável para essas populações que vivem na pobreza, em péssimas condições, e não têm acesso a esse auxílio, a esses serviços nos centros urbanos. Eu acho muito importante enfatizar esse trabalho, né, dos nossos militares, que é um trabalho que às vezes não é muito reconhecido ou mencionado, mas que tem sido um trabalho essencial, né, que garante essa presença do Estado brasileiro na região amazônica, né. E é interessante também, eu registro aqui, que grande parte desses efetivos militares são nativos da própria região amazônica, ou seja, que estão sendo aproveitados ali, não só têm o seu trabalho, o seu emprego, mas que estão ajudando com os seus conhecimentos tradicionais, com os seus contatos dentro das comunidades, a levar uma solução para aquela região. Obrigado. Obrigado, embaixador Fábio Mendes. Sirkis, com a palavra. Bem, eu vou fazer uma pergunta ao representante do Reino Unido. Antes disso, queria apenas dizer que o desmatamento no Brasil em 2004 era de 27 mil quilômetros quadrados, em 2012 caiu para pouco mais de 4 mil, depois começou a haver um aumento gradual com 2 anos de inflexão, e que de setembro do ano passado a setembro desse ano nós tivemos um aumento do desmatamento da ordem de 222%. Se, de fato, essas operações que foram citadas aqui estão acontecendo e têm tido esses resultados, não tenho senão me congratular com o governo e dizer que esse é o caminho certo. Então, espero realmente que isso esteja acontecendo, porque vai representar um avanço considerável naquilo que todos nós desejamos, que é pôr fim ao desmatamento ilegal, praticado por criminosos. Em relação ao Reino Unido, Johan Ellis, existe um compatriota seu que eu admiro imensamente, que é Mark Carney, o presidente do Banco Central do Reino Unido, e vejo um grande esforço dele no sentido de encontrar novos instrumentos econômicos que promovam a descarbonização. Então, minha pergunta é a seguinte: até que ponto o atual governo do Reino Unido apoiaria um mecanismo mediante o qual o Reino Unido e alguns outros governos de países desenvolvidos colocariam na mesa garantias, blended finance, para que se possa atrair, em condições de segurança, uma quantidade gigantesca de recursos que estão no sistema financeiro internacional, cerca de 60 trilhões de dólares disponíveis para investimentos de longo prazo, fundos de pensão, coisas assim, e que necessitam de alguma garantia para que possam fazer esse investimento com segurança em projetos de descarbonização que, como o senhor muito bem sabe, tem uma maturação mais demorada, ou seja, precisam muito que vocês chamam de upfront investment, né, que é um investimento na frente, demoram um pouco mais a retornar e existe uma percepção nem sempre verdadeira de risco. Eu tenho visto o Mark Carney com uma voz solitária há muitos anos defender isso, e seria muito necessário que o governo do Reino Unido, enquanto tal, se juntasse a essa preocupação. Perguntou para... Alguma resposta? Você indagou, embaixador.
mais. Microphone. Oh, microphone. My question to you is if the new UK government would support the role of rich countries' governments in putting guarantees on the table in order to create a blended finance scheme and attract capitals from the financial market for decarbonizing projects that need big upfront investment. And there's a culture, of course, in the financial system that they are maybe more risky than others. Let's distinguish here between carbon finance and schemes for the protecting rainforests. So, my brief is going to be centered around protecting rainforests, and very distinctly so. And the only way that can be done is through a global funding commitment from developed nations to put enough money on a, I use the word sustainable basis, but it's no good giving money once. It has to be followed up. It has to be a commitment over several years, which is designed to create sustainable solutions, which will vary whether you're in the Amazonas, the Congo Basin, in Indonesia, or elsewhere in the Far East, depending on local conditions. So it's not exactly the same solution in each place, but the principles would be the same, which is that the standing tree has to be worth more than the cut-down tree, and you have to create the right environment to facilitate that. This also has to be performance-based, such that people, communities, local governments have incentives to achieve good results. Yeah. Well, whether it's guarantees or cash, it's the same thing at the end of the day. It's a funding commitment. Ok. Podemos continuar essa conversa no almoço. Mas olha só, agradecer ao encerramento deste painel, certo? Nós vamos ter mais 2 à tarde. Queria agradecer aí a belíssima participação dos colegas governadores, embaixador, ministro, e principalmente dos que fizeram a intervenção e pergunta. E vou devolver a palavra ao Monsenhor Marcelo Sorondo para dar prosseguimento aí às informações e à programação. Obrigado. No, invito a todos a comer, a almorzar. Hacemos un break en el Cortile, abajo, en el Cortile. Para aqueles que não conhecem, o restaurante fica abaixo aqui. Na verdade, é uma sala de jantar que fica no andar de baixo. A saída é por ali, tem uma escadinha, vai nessa direção, tem uma escadinha à esquerda e desce. Este edificio es solo comparable con el de Manaus. Teve bem, né?